Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Nós preparamos para você um programa especial com várias entrevistas de especialistas de diversos setores para debater tudo que diz respeito à prevenção e os cuidados da Covid-19. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto que afeta a vida de milhões de brasileiros em todo o mundo, a insônia. Em meio à pandemia do coronavírus, essa situação tem piorado para muita gente. Eu separei aí uma entrevista do Daniel Caniato e a Caterina Schutt, entrevista que eles fizeram aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com o neurologista Leonardo Prestes. Eles bateram um papo muito interessante e o doutor Leonardo alertou que é preciso sempre procurar um especialista para tratar não só a insônia, como também as causas dela. Vamos acompanhar. Eu gostaria de saber se nesse momento de pandemia, muitas pessoas têm relatado ao senhor problemas para dormir, problemas na qualidade do sono. Que avaliação é possível fazer deste momento de pandemia em relação à qualidade do sono do brasileiro? Olha, nós estamos vivendo uma situação muito complexa, porque tivemos uma mudança muito grande nas nossas rotinas, né? Então, o ser humano, para que ele possa viver bem, ele tem que ter... Desculpe. Me perdoe. Eu pedi para ninguém me ligar aqui, mas, enfim. Para que o ser humano tenha uma boa rotina de sono, ele precisa ter rotina, ele precisa ter o horário de levantar, o horário de se deitar, ele precisa ter um certo ritual de sono, né? Chegar em casa, alimentação na hora certa, comer na hora certa, o banho, se preparar para o sono. E é claro, é fundamental nisso o horário em que ele acorde. Ele precisa ter um horário rotineiro para acordar. E com essa questão da pandemia, né, com o isolamento social, com toda a questão da quarentena, a gente passou a perder essa rotina de horário, né? Mudou muito. E isso teve um impacto muito grande, né? As pessoas deitando mais tarde, acordando mais tarde, fugindo da rotina, se alimentando em horários que não estava acostumado e por aí vai. Sem contar com isso também a questão da ansiedade, da tensão emocional relacionada à própria pandemia, né? O medo, a tensão muito grande. E isso tem tido um impacto muito grande na questão do sono. Certo. Doutor, algumas pessoas relatam uma dificuldade muito grande de pegar no sono, né? Independente até da pandemia, do momento que nós estamos vivendo, naturalmente existem pessoas com essa dificuldade. E acaba sendo até uma linha tênue, né? Para quem não tem, então, a informação do que pode ser uma dificuldade normal em pegar no sono e quando esse limite do normal é extrapolado e a gente já está falando de uma insônia. Como que a gente identifica isso, doutor? Bom, o ideal é que procure um médico, né, alguém que trabalhe na área para poder te orientar melhor. Porém, vai algumas dicas para que te faça, né, poxa, eu preciso procurar um médico porque isso aqui já está virando uma insônia. O nível de cansaço. Se você tem noites, né, que não te repousam, alguma coisa está errada. Porque nós temos que lembrar que não é problema apenas o dormir pouco. O sono de má qualidade também tem esse impacto, precisa de ajuda. Vamos imaginar o seguinte, você tem o hábito, você costuma dormir em média 7h30, 8 horas por noite, e essas 7 horas, 8 horas te deixam bem, né, descansado para outro dia. A partir de um determinado momento, você continua dormindo as mesmas 7, 8 horas por noite, e passa a sentir um cansaço muito grande, uma sonolência durante o dia, uma sonolência excessiva no final do dia. Quer dizer que você precisa de ajuda. Alguém que dorme por volta de 5 horas por dia, sempre dormiu 5 horas, e acorda bem, não tem cansaço excessivo, não tem sonolência excessiva, isso não é uma insônia. É alguém que dorme pouco, né? Um pequeno dormidor, né? no jargão médico. É um pequeno dormidor, dorme pouco. Porém, o organismo dele precisa de pouco.
E, ao mesmo tempo, algumas pessoas precisam de 9, 10 horas. O mais importante aí é analisar como você fica no dia seguinte. Se você tem uma sonolência excessiva no decorrer do dia, se você tem um cansaço excessivo, que são sintomas do que a gente chama de síndrome de privação de sono, a memória fica ruim, o raciocínio fica ruim, a gente tende a ficar mais irritadiço, mais impaciente, né, mais tenso, o raciocínio fica ruim e um cansaço pesado, uma sonolência muito grande, né, um cansaço muito grande no final do dia, principalmente, mas durante todo o dia. Aí você tem uma insônia ou um sono de baixa qualidade, você precisa de ajuda. É verdade, doutor. E esse exemplo que o senhor deu, nós temos inclusive aqui na redação, viu? Porque é verdade, porque a Caterina Schulte relatou há pouco que precisa dormir entre 8 e 12 horas para ficar bem. 12 horas já é também. E o Mauro, que trabalha aqui com a gente, ele me mandou uma mensagem, o Mauro Quadros. A gente diria que uma média do normal seria entre 6 e 10 horas, mas existem algumas pessoas que precisam de mais de 10 horas para se sentir bem. Do mesmo jeito que tem um pequeno dormidor, que ele precisa de menos horas para se sentir bem. É isso aí. Mas doutor, quem dorme assim bastante, pode ser algum quadro de depressão, assim também? Algum tipo de distúrbio aí psicológico que leve a pessoa a sentir um cansaço maior e até dormir assim excessivamente? Bem lembrado. Até naquele exemplo que eu citei, muitas vezes, você está dormindo as mesmas 8 horas, vamos dizer assim, né? A média é 8, dorme 8 horas também. De repente você precisa dormir mais, mas isso você precisa procurar ajuda. Porque, como você disse, um exemplo clássico é o quadro de depressão. As pessoas até hoje lembram muito a questão da depressão com a insônia. E não é só a insônia, muitas pessoas com depressão têm uma sonolência excessiva, dormem demais, querem passar o dia todo dormindo, né? O corpo sente necessidade de dormir. Mas além dos quadros psiquiátricos, nós temos que lembrar de alguns quadros orgânicos. Por exemplo, um quadro muito comum é do hipotireoidismo, quando a tireoide, né, a glândula tireoide, começa a funcionar muito abaixo do normal. Um dos sintomas clássicos é uma sonolência excessiva, é um sono demais, o quanto mais dorme, mais quer dormir e por aí vai. Ou seja, está dormindo demais, está tendo sono demais, tá aquela moleza, né? Precisa de ajuda, vamos procurar ajuda. É isso aí, doutor. E eu gostaria de saber se essas atividades que as pessoas têm realizado em casa, o trabalho online ou mesmo as pessoas que acabam ficando o tempo todo com as crianças, ou todas aquelas restrições para sair de casa, esses ingredientes podem atrapalhar a qualidade do sono. Inclusive, eu recebi aqui, no meio da sua resposta, uma colega nossa, uma jornalista, dizendo que tem insônia e ela também tem sono intermitente. Essa nova realidade tem interferido muito na qualidade do sono do brasileiro, doutor? Demais, né? Poxa, tudo isso interfere, né? Vamos pensar aqui, mesmo quem está trabalhando a mesma quantidade de horas, 8, 9 horas por dia, mas no home office, vamos lembrar, para o escritório, a pessoa saía de casa, se vestia, pegava o carro, ou pegava o ônibus, ou pegava o metrô, tinha toda uma questão de andar, caminhava, se movimentava, encontrava com outras pessoas, conversava como é que estava o dia, falava bem, falava mal do político e tal, dentro do metrô. Tinha toda essa movimentação, chegava no escritório, começava, trabalhava ali no escritório, convivia com as pessoas, levanta, toma um café, conversa com alguém, interage, ou seja, fisicamente e emocionalmente é uma outra situação, é completamente diferente, completamente. Agora não, né? Eu vi alguma coisa agora, uma propaganda de um pijama que os japoneses inventaram, que é o pijama para o home office, né? Que é um pijama que da metade do corpo para cima, ele se parece com uma camisa social e da metade para baixo é um pijama de flanela. Ou seja, o escritório começa às 8, em casa, no home office, você acorda 15 para as 8, dá um tapa no cabelo, escova os dentes e pronto. Ou seja, toda aquela rotina
foi perdida. Essa mudança é muito grande, né? Os pais que estão virando professores, né, com as escolas online, meu Deus, os pais estão enlouquecendo com isso, estão se irritando. As próprias crianças que estão presas dentro de casa, não andam, não movimentam, não vão para a escola, né? Isso está tendo um impacto muito grande, tanto no sono quanto na vida psíquica. Isso está muito difícil. O nível de sofrimento psíquico está muito grande, muito grande, né? Com todos esses impactos, né? Por mais que às vezes o home office, né, o homeschooling, esteja ajudando a gente a ter uma vida perto do que seria o nosso habitual, meu Deus, isso ainda é muito longe daquilo com o qual nós vivemos nos últimos 50, 60 anos. Certo. Doutor, em quais casos, né, os medicamentos para dormir são receitados? E qual o risco que as pessoas que tomam esse tipo de medicamento sem consultar um médico podem correr? E também aproveito para perguntar se existe alguma coisa, algum tipo de medicamento natural aí que não tenha contraindicação, mas que possa ajudar aí na qualidade do sono, nem que seja um chá com algum tipo de erva, alguma coisa assim natural que as pessoas então que são mais ansiosas e de repente podem tomar porque aquilo vai então trazer um bem-estar e a pessoa vai conseguir relaxar e conseguir então pegar no sono aí da melhor forma. Bom, vamos lá. Medicamento, por mais que nós sejamos o país da automedicação, medicamento com receita médica, de preferência com especialista, né? Alguém, um neurologista, um psiquiatra. Existem situações de insônia que, na verdade, nós não precisamos de tratar a insônia, nós temos que tratar a causa da insônia. Essa causa da insônia, muitas vezes, pode ser por dor, pode ser, como a gente estava falando anteriormente, por quadro de ansiedade, por quadro de depressão. E muitas vezes você tratando isso, não há a menor necessidade de medicação para insônia. Eu tenho pedido muito, em todas as vezes que eu tenho falado com a imprensa, com amigos, familiares, eu peço muito para que resistam à tentação de pedir um tarja preta ou um outro remedinho para dormir do vizinho, do cunhado, da mãe, do pai, do vô. Não tomem. Pelo amor de Deus, evitem isso. Esse charme de resolver a insônia nessa situação que nós estamos vivendo de uma forma muito rápida, né, com a pílula mágica, isso vai nos causar problema. Porque é um problema de sono momentâneo, pontual, que tem fim. Mas aí você pode estar complicando mais ainda a regulação do sono com essa medicação. Sem contar que a maioria dos remédios populares para insônia, né, que a vizinha toma, que o vizinho toma, que o cunhado vai querer te dar, são calmantes um pouco mais potentes, com altíssima capacidade de dependência física, né? Não é à toa que são chamados remédios controlados, eles devem ser tomados com controle médico. Tá? Então, resistam a essa tentação, procurem aquelas pessoas, é óbvio que já fazem tratamento de insônia, mantenham o tratamento. A gente tem que buscar alternativas não medicamentosas para tratar essa insônia. Meu Deus, a melhor situação é ir contra aquilo que nós explicamos, é tentar manter uma rotina de acordar, uma rotina de levantar, acordar mais cedo, certo? Dormir, evitar os aparelhos luminosos no período noturno, né? Eu digo que nessa pandemia aqui a gente já está meio que buscando o menor dano, né? Se você troca o celular, o smartphone pela televisão, já é alguma coisa. O ideal é nenhuma fonte luminosa mais próxima do horário de dormir, 1 ou 2 horas antes do horário de dormir. Mas pelo menos a televisão está um pouco mais longe, né? O celular, nós vamos colocar ele aqui, esse impacto de luz complica muito a regulação de sono do nosso cérebro. A prática de atividade física, aeróbica, que dá para fazer dentro do apartamento. Então, sei lá, faz como se fosse uma educação física de antigamente, faz uns polichinelos ali, alguma coisa, já vai ajudar. E se for usar um remedinho para dormir, vamos usar o remedinho da vovó, né? Que é o chá.
tá? Não é o tarja preta da vovó, não, tá bom? É um chazinho. Os chás, né? Poxa vida, por mais que não existam, assim, pesquisas randomizadas, né? Estudos duplos cegos, com chá de melissa, chá de erva cidreira, poxa, doutor, eles são usados pela humanidade há 10 mil, 15 mil anos para melhorar a insônia. Se a humanidade está usando há 10 mil anos, pelo menos, doutor, funciona. E o Dramin, que é um remédio para enjoo, e ele tem esse efeito colateral, então, de dar esse sono. Tem algum problema? Não é uma boa. Apesar desse efeito gostoso de sono que o Dramin pode dar, ele tem uns outros efeitos que, principalmente em idosos, pode causar confusão mental. E o Dramin, ele costuma ter um efeito tipo ressaca na maioria das pessoas, certo? E não é raro ter pessoas que têm irritabilidade com o Dramin. Isso aí vai gerar entre 2 a 5% das pessoas que, quando tomam Dramin, se sentem muito irritadas. Eu acho que um chazinho de melissa vai melhor do que o Dramin nessa história aí. Nós vamos falar agora de um assunto muito interessante. É sobre uma pesquisa americana que analisa se a presença de anticorpos no leite materno de mulheres que foram contaminadas pelo coronavírus pode ou não ser um dos tratamentos futuros aí de combate à Covid-19. Essa pesquisa foi assunto de uma entrevista do Daniel Caniato com o médico Marcelo Otsuka, especialista em infectologia pediátrica. Vamos acompanhar. Uma pesquisa nos Estados Unidos demonstrou que o leite materno de mulheres que já foram infectadas pela Covid-19 pode ser usado no tratamento do vírus. Gostaria que você, inclusive, explicasse essa pesquisa para a gente. Bom, vamos lá. Não é que o leite pode ser usado, tá? Na verdade, a gente detecta anticorpos no leite materno. É muito importante o fato da gente ter anticorpos, a gente esperava que isso fosse acontecer, até porque o coronavírus é um vírus que afeta muito o trato intestinal. Ele se liga ao receptor no trato intestinal. A possibilidade da gente ver os anticorpos presentes no leite materno é muito interessante para a gente, a partir do momento que pode ser no futuro que a gente possa usar esses anticorpos. Uma ideia é que existe o que a gente chama de imunoglobulina secretora, IgA, né? Que ela tem uma defesa e uma estabilidade maior. Então, talvez ela possa, sim, para um futuro, ser utilizada no combate, no tratamento à infecção pelo coronavírus. Importante explicação, certamente, para não confundir e também não distorcer a informação inicial. Obrigado, doutor. Agora, claro que esse pode ser um bom indício. Que passos precisam ser seguidos para que isso, de fato, seja utilizado pela comunidade? Bom, o fato da gente detectar os anticorpos já é um primeiro passo muito importante. E agora vem as outras etapas. Primeiro, saber se esses anticorpos realmente são o que a gente chama de anticorpos neutralizantes, capazes de controlar a doença. Segundo momento, como utilizá-los? Qual a quantidade que a gente precisa para realmente conseguir bloquear o desenvolvimento da doença, tá? A gente tem que entender que é um tratamento de suporte, não é uma solução que você vai excluir o resto das ações. Todas as ações acontecem concomitantes. Essa é uma opção a mais de tratamento. A partir do momento que a gente vê que esses anticorpos são adequados e a gente saber quanto que a gente precisa desses anticorpos e se é viável utilizar esses anticorpos maternos para isso, a gente pode sim utilizar. Por eles serem anticorpos mais estáveis, inclusive nesse artigo, o que se discute é a possibilidade de usar os anticorpos de uma forma inalatória, só os anticorpos, não é o leite, né? Só os anticorpos de uma forma inalatória para atuar no pulmão. Então, isso também é uma possibilidade. Mas como qualquer medicamento, ele tem que passar com testes para ver a eficácia real e para a gente saber se isso não vai provocar algum evento adverso com essa forma de utilização. Passando por essas etapas, aí sim ele pode ser realmente utilizado no tratamento.
Doutor, ainda segundo esse estudo, apesar dos resultados preliminares, parece que essas respostas são, sobretudo, muito importantes para bebês e crianças. Lembrando que trata-se de uma parcela significativa da transmissão viral. Por qual razão os bebês e crianças se tornam agentes importantes nessa pesquisa? Bom, o primeiro ponto é que as crianças eles podem ser transmissores da doença, tá? Talvez não tão transmissores como a gente achava no início, mas a gente sabe que eles podem sim transmitir a doença, tá? E a gente percebe que eles não desenvolvem uma doença grave. A maioria das vezes a doença é muito tranquila. Isso não significa que não possa ter doenças graves. Pode, mas não é o habitual. O habitual realmente é uma doença com uma evolução muito mais benigna, tá? E outro detalhe que a gente vê é que esses nenês que nascem de mães que tiveram a infecção, primeiro que a infecção não passa dentro da barriga para a criança não nasce com a doença, e segundo que esses bebês, eles costumam ter um comportamento ainda mais tranquilo quando eles pegam da mãe logo ao nascimento. Muito provavelmente por conta da presença desses anticorpos maternos, o que é um indício para a gente de que isso pode realmente ser uma opção terapêutica, tá? Então, nesse momento, a gente acaba aproveitando essas observações que a gente vê para tentar trabalhar nesse sentido também. Doutor, existem muitas pesquisas sendo feitas no exterior. Agora, eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui com a gente pesquisas que estão sendo realizadas aqui no Brasil, talvez até semelhantes, e talvez, muito possivelmente, possam ajudar a comunidade científica aqui do Brasil. Gostaria que o senhor, por favor, compartilhasse com a gente alguma informação nesse sentido. Bom, os estudos em relação a leite materno e presença de anticorpos ainda são muito escassos no nosso meio, tá? Particularmente, a gente está participando de um estudo que deve começar agora, junto com o pessoal do Hospital Albert Einstein, pessoal da Santa Casa, de São Paulo, e a ideia realmente é ver como que são esses anticorpos, a presença desses anticorpos, e o que eles vão conferir de proteção de alguma forma com o segmento das crianças também. Mas são estudos que mostram a presença dos anticorpos e não ainda uma opção de tratamento. Ainda precisa caminhar muito para a gente ver esses anticorpos como opções terapêuticas. Mas é um primeiro passo e eu confesso que eu não tenho ciência de outros estudos que estejam começando nesse sentido aqui no Brasil. Talvez o nosso seja o primeiro. E é preciso ter cuidado também para não acelerar o processo, porque quando se trata de ciência, como o senhor bem disse, é preciso fazer uma análise muito aprofundada e muitos testes para que isso, de fato, possa ser utilizado em larga escala. Não é isso? Isso, é fundamental. A gente não sabe quantos anticorpos são necessários, ou seja, eu não sei quanto de leite eu preciso para a gente poder realmente produzir esses anticorpos. E a gente vai deixar de dar esse leite para os bebês? Não, de forma alguma a gente jamais pensaria em tirar a amamentação das crianças. Isso nunca será uma meta. Então, a gente depende de outros fatores muito importantes até para a gente poder caminhar nesse sentido. Nós vamos falar agora sobre higiene pessoal nesse momento de circulação do coronavírus por todos os lugares. Eu separei uma entrevista que a Priscila Silvério e a Melissa Araújo fizeram com o médico infectologista Ivan Marinho. Ele falou quais os cuidados que todos nós temos de ter para evitar o contágio pela Covid-19. Vamos acompanhar esse bate-papo. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o contágio, né, da Covid-19 no transporte coletivo.
A gente vê que tem algumas medidas sendo adotadas, algumas assertivas, outras que depois são revogadas, reavaliadas. O que é o ideal, então? Muitas pessoas estão voltando ao trabalho e outras estão saindo de casa porque não aguentam ficar em casa, né? Eu queria que o senhor falasse, então, do risco ali do transporte coletivo e como evitá-lo. A gente tem que ressaltar o esforço. O esforço do poder público tem sido bastante importante para evitar aglomeração. Então, existem tentativas as mais diversas, umas dão certo, outras não, mas o importante é tentar sensibilizar a população da importância. A hora que a população resolver colaborar mais, a evitar as saídas e aglomeração, quando não for necessário, isso vai ajudar muito. No serviço público, em particular, quando se diminui a movimentação de veículos particulares, é natural que aumente o volume de pessoas que necessitam do serviço público. Mas é importante que tenha conscientização de que quem deve usar o serviço público é quem realmente necessita sair de casa para exercer a sua atividade essencial. Se a gente reduzir o número de pessoas que saem de casa sem essa necessidade, já é um fator de prevenção. Todas as medidas para diminuir a aglomeração e manter o distanciamento social são super importantes. Mesmo que você tenha que pegar um transporte público, é importante que mantenha distanciamento nas filas, nos pontos de ônibus, de pelo menos 2 metros. É importantíssimo que todos estejam com máscara. É importantíssimo que faça a higienização das mãos com frequência, evite toque em superfícies eventualmente contaminadas, como corrimão, corredores. Depois que tocar essa superfície, procure higienizar as mãos. Tenha sempre o álcool gel a tiracolo para higienizar as mãos quando tocar nessas superfícies. E principalmente a oferta pelas empresas de transporte público de um maior número de veículos, para que esses veículos não circulem lotados, aglomerados. É importante que mantenha o distanciamento também no serviço público. O ideal seria que no ônibus você usasse uma poltrona e outra não, uma poltrona e outra não, para manter o distanciamento e que todo mundo esteja usando máscara e com os cuidados de higienização de mãos e evitar toque na máscara ou no rosto depois de tocar qualquer superfície eventualmente contaminada. Doutor, pessoas que precisam ir trabalhar, né, que estão aí na linha de frente, não foram liberadas do trabalho, precisam sair, quais os cuidados que ela deve tomar, adotar quando elas voltam para casa para não contaminar seus familiares? Isso é muito importante. A gente tem que ter os cuidados básicos de higiene. Primeiro, assim, antes de você chegar na sua casa, você deve higienizar as mãos com álcool. Ter bastante cuidado com as roupas, né? Normalmente hoje nos hospitais a gente está usando roupa privativa, não é bastante contaminada, mas não é só o profissional de saúde que está na rua, tem tantos outros profissionais essenciais que estão na rua e que pode levar uma máscara contaminada ou uma roupa contaminada ou um sapato contaminado para dentro de casa. Então, o ideal é chegar em casa, retirar o sapato antes de adentrar na sua casa, levar esse sapato para um local que ele possa ser higienizado. O mesmo acontece com as roupas, né? Tem um fluxo diferente, você não vai chegar em casa e tocar em familiares com essa roupa ou com qualquer ente querido que esteja na tua casa e proceder ao processo de higienização. Roupas num saco fechado e vai direto para a lavanderia, higienizar os sapatos, higienizar a máscara, de acordo com recomendações com água sanitária diluída. E assim, e lavar as mãos sempre. Higienizar as mãos antes de tocar na maçaneta da sua casa. Doutor Ivan, antes tinha uma polêmica em relação às máscaras, né? É preciso usar? Não é preciso? Agora já há uma determinação, né, que que aconteça o uso, então, das máscaras. Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre as máscaras, os cuidados, né, que são necessários para a utilização, mas também aqueles escudos. Hoje em dia a gente vê muita gente usando aqueles escudos de acrílico no rosto. Eles também podem ser usados? Eles são eficazes? Eles são, assim, é bem importante você
distinguir o uso de máscara profissional e o uso de máscara pela população geral. O profissional precisa dos EPIs da mais alta qualidade, porque ele está exposto a uma carga, o profissional de saúde, eu estou dizendo, está exposto a uma carga extremamente grande de vírus na sua atividade profissional. Então, ele é preciso utilizar a máscara N95 quando existe risco de aerolização, quando vai entubar o paciente, quando vai aspirar, etc. E usar máscara cirúrgica em ambiente hospitalar geral. E essas máscaras devem ser reservadas para esse profissional que está submetido a maior risco e precisa de máscaras mais eficientes. A máscara de pano não é tão eficiente quanto, mas ela é muito importante, não só na proteção individual, mas principalmente na proteção coletiva, porque toda pessoa, se todos usarem a máscara, isso vai fazer com que as pessoas não consigam expelir as suas gotículas contaminadas no ambiente. E mesmo o paciente assintomático, que pode acontecer isso, e se ele está usando a máscara, o vírus é contido nessa máscara de pano e não vai haver a transmissão para as pessoas que estão ao seu redor. Então, essa é a importância da máscara de pano. Agora, a máscara de pano é para a população em geral, que está submetida a um risco muito menor do que o profissional de saúde. Ela não funciona, por exemplo, dentro do hospital ou para o profissional de saúde exercer sua atividade. Doutor... No caso, só para complementar do escudo também, né? Que eu havia perguntado, aquele escudo de acrílico. O escudo é bastante importante para o profissional de saúde, porque ele está submetido a da mesma forma que a máscara de alta qualidade, porque ele está submetido à contaminação maciça. Ele está tratando de um paciente sabidamente com vírus em grande quantidade. Então, proteger a face, proteger as mucosas é muito importante para o profissional de saúde. Já no ambiente externo, ela não tem tanta efetividade. Eu acho que isso poderia ser reservado para uso para o profissional de saúde. Porque no ambiente, normalmente, principalmente andar na rua, a disseminação do vírus, a dispersão do vírus das gotículas é bastante grande. Então, não há grande necessidade, além da máscara, que tem a capacidade de proteger o indivíduo em si muito menos, mas proteger o coletivo muito mais. Mas é desnecessário usar aqueles protetores de face shield por toda a população. Aquilo é reservado para o profissional de saúde. Doutor, teve em alguns países, até no Brasil também, as pessoas criaram dentro dos apartamentos uma zona, digamos assim, uma zona suja, né? Que é na entrada do apartamento, coloca ali uma fita, daquela fita atrás, né, para a porta, você coloca ali o seu calçado e ali você faz o seu protocolo de higienização para entrar em casa efetivamente. Nem toda casa dá para fazer isso. E eu andei pesquisando e vi que tem uns tapetes sanitizantes, né, que você põe ali a água sanitária e aí você limpa o solado do sapato. Eles são eficientes? Dá para a gente investir nesse tipo de equipamento de proteção? Sim, é meio inviável toda casa ter isso, mas claro que isso é uma forma de higienização de sapatos já bastante reconhecida, tanto de uso veterinário nas granjas e frigoríficos. A gente, em locais de manipulação de alimentos, é comum se ter uma solução que tenha um poder bactericida importante ou viricida importante, onde se põe os pés por algum tempo e isso higieniza os pés. A prática generalizada é mais difícil, mas ter alguma conduta para checar a importância da zona exclusiva ou do trajeto exclusivo é muito importante. É ter a preocupação de que você não vai levar o vírus para casa. O especial Rádio Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista.
Estamos de volta com o especial Rádio em Revista e vamos falar agora sobre economia. Durante um programa aqui no nosso Jornal Diário, Daniel Caniato e a Caterina Schutt conversaram com o economista Luiz Arthur Nogueira. E o Luiz explicou que a pandemia do coronavírus deve provocar uma retração na economia brasileira, mas ele ressaltou também que, apesar de tudo, o setor do agronegócio não deve ser tão afetado, ao contrário do setor industrial, que deve enfrentar sérias dificuldades esse ano. Vamos ver. Muito se fala, Luiz, no mundo de hoje, da reabertura econômica. E aqui no Brasil essa vertente começa a ganhar corpo e tomar voz. Seria hoje o momento de reabertura da economia, na sua avaliação? Olha, Daniel, essa é uma grande pergunta. Primeiro, a gente precisa ter muito claro que quando a gente fala sobre Brasil, a gente tem várias realidades dentro do Brasil. Claramente, a pandemia me parece mais descontrolada, mais grave nos estados da região norte e nordeste e me parece mais bem controlada, por exemplo, no centro-oeste e no sul do país. E nós temos os dois casos mais emblemáticos, que são, obviamente, os dois estados mais importantes do ponto de vista da economia, que são São Paulo e Rio de Janeiro, com grande concentração de casos nas duas capitais, obviamente na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Então eu diria, Daniel, que em algumas cidades do Brasil, em alguns estados do Brasil, já é o momento sim de reabrir a economia, como de fato está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, enfim, alguns estados já estão conseguindo aos poucos, de forma inteligente, de forma cautelosa, abrir a sua economia. Em outras regiões, infelizmente, o momento ainda não é de abertura da economia, ao contrário, é um momento de lockdown, como nós observamos em alguns estados do Norte e do Nordeste. No caso específico da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que ainda não chegou esse momento de reabertura econômica, mas espero sinceramente que a população ajude nesse processo de confinamento e de que a partir de junho nós possamos gradativamente, de forma muito cautelosa, começar esse processo tão aguardado de reabertura da economia. Certo, Luiz. Bom, a gente sabe que as indústrias e o agronegócio aí, eles são alguns dos propulsores, né, vamos dizer assim, da nossa economia. Quer dizer, eles têm uma forte influência aí no nosso equilíbrio econômico e trazem, então, aí grandes riquezas para o nosso país. Em que medida esses setores especificamente estão sendo afetados e já temos aí alguma projeção do retorno, então, dessas atividades com uma força maior? Então, vamos lá, vamos dividir em duas partes, né? Começando pelo agronegócio. O agronegócio, sem dúvida, é neste momento a locomotiva da economia do Brasil. Eu diria que é o único setor que vai ter crescimento em 2020. A indústria vai ter retração, o varejo, o comércio em geral, eles vão ter retração, o agronegócio não. O agronegócio vai registrar crescimento econômico, um crescimento de 1 a 2%, não é um mega crescimento, mas sem dúvida nenhuma é o principal setor do Brasil. O agronegócio está sendo muito beneficiado pela alta do dólar, porque o dólar mais caro aqui no Brasil favorece as exportações, ou seja, os produtos do agronegócio que nós vendemos para o mundo inteiro, em especial para a China, que é uma economia que já começa a dar sinais claros de recuperação econômica. Por outro lado, o setor industrial está mal, está indo muito mal. Eu diria que as principais atividades do setor industrial vão ter forte retração econômica neste ano. Infelizmente, isso faz com que 2020 seja um ano de sérias dificuldades para a economia como um todo. O varejo, o comércio também não está bem, com algumas exceções. Por exemplo, o setor de supermercados continua crescendo. Afinal de contas, é um setor essencial, continua aberto e as pessoas continuam consumindo. O setor farmacêutico consegue ter um pequeno crescimento, ou mesmo um 0 a 0 ali, porque as pessoas, obviamente, continuam consumindo remédios, mas, no geral, infelizmente, é um ano também muito difícil para o setor do varejo, para o setor do comércio. Em resumo,
Na média, eu diria que a economia esse ano vai ter uma retração que eu estimo de 6%, é um enorme tombo, convenhamos, só que esses 6% escondem um bom desempenho do agronegócio. Como eu digo, eu prevejo um crescimento de 1 a 2% para o agronegócio. Por outro lado, infelizmente, indústria, comércio e serviços terão um ano muito difícil esse ano de 2020. Estamos conversando com Luiz Arthur Nogueira, jornalista e economista. Ele está fazendo uma análise da economia durante a pandemia para o coronavírus e também fazendo uma projeção do que virá pela frente. Agora, Luiz, eu tenho visto algumas entrevistas concedidas por você e me chamou a atenção a participação feita em um programa da Rede Bandeirantes. Enfim, falava-se naquele momento sobre o isolamento social. E aí, o jornalista, na ocasião, resgatou um tweet ou uma postagem em alguma rede social de um jornalista falando o que essa pessoa tinha feito na quarentena, sobre as experiências com artes. A pessoa tinha aprendido a pintar, a pessoa estava assistindo muitos filmes, tinha aprendido a cozinhar, enfim. Essa não é a realidade de grande parte da população, você bem sabe. Algumas pessoas conseguem aproveitar a quarentena para desenvolver alguma habilidade, aprender alguma coisa, isso é ótimo. Agora, outras pessoas não conseguem e muito se fala da possibilidade, inclusive, da onda econômica matar muitas pessoas. Talvez seja um exagero utilizar esse verbo, mas prejudicar muitas pessoas por conta da falta de emprego e a falta de recursos. Que análise você faz desta situação? A falta de emprego e a economia paralisada vai impactar em que medida essa população mais pobre? Olha, Daniel, esse é um ótimo debate, porque eu realmente não concordo de que exista um dilema ou um conflito, um combate entre cuidar da saúde ou cuidar da economia. Na verdade, nós precisamos cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. É claro que todo mundo defende que a população colabore com o isolamento para que a gente reduza a curva de contaminação e, consequentemente, a gente salve vidas, principalmente do grupo de risco, dos idosos, em relação ao coronavírus. Mas a gente não pode abandonar de forma alguma a economia, porque a economia, e aí eu vou usar o verbo matar sim, Daniel, a economia mata, mas ela mata de uma forma diferente do que a do coronavírus, porque ela mata de forma silenciosa, na periferia, através da pobreza, da miséria, da fome. Vamos imaginar famílias, milhares de famílias na periferia sem renda. Essas famílias, além de estarem passando fome, a questão da desnutrição, elas estão sofrendo de doenças banais, por falta de higiene, por falta da renda mínima que pudesse proteger essas famílias. Então, quando eu defendo sim que nós cuidemos da saúde e também da economia, é porque uma grave recessão econômica vai sim matar uma parte da nossa população de forma silenciosa. E por que eu digo silenciosa? Porque é muito fácil a gente contabilizar todos os dias o número de mortos pelo coronavírus. Eu quero saber quem vai contabilizar na ponta do lápis as pessoas que vão morrer por decorrência de outras doenças, doenças simples que não estão sendo tratadas neste momento, simplesmente porque as pessoas estão com medo de ir a um hospital para fazer um tratamento, para procurar um socorro médico, né? O assunto ficou totalmente polarizado na questão do coronavírus e claro que é importante, eu não estou aqui de forma alguma minimizando a importância do combate ao coronavírus, a importância das pessoas se puderem ficar em casa, mas eu também entendo, Daniel, que é muito difícil para as pessoas que moram em comunidades carentes, que moram em favelas, que é muito difícil para elas ficarem confinadas em ambientes apertados, pequenos, com grande aglomeração e mais do que isso, elas ficarem em casa num contexto que elas não têm renda. Então eu realmente não culpo a população pela baixa adesão. Eu entendo que quando a renda acaba, bate o desespero, eu vejo uma mãe olhando para um filho passando fome, eu entendo porque ela sai de casa e vai tentar buscar dinheiro na rua. Ela vai buscar um trabalho, vai vender pirulito no semáforo. Aliás, eu estive na véspera do Dia das Mães, eu estive em Osasco, né? Nós fomos levar uma cesta de café da manhã para minha sogra, mantendo o distanciamento, é claro, no momento desta entrega. E lá em Osasco, Daniel, eu vi uma cena que me chocou muito, que era um pai
com 2 crianças, os 3 usando máscaras, vendendo pirulito no semáforo de uma avenida lá de Osasco. E eu perguntei para esse senhor, disse, por que o senhor não está em casa? Por que o senhor está aqui na rua? Ele disse, porque é da venda desses pirulitos que vai depender se nós vamos ter o almoço do Dia das Mães ou não. Então como é que eu vou recriminar, como é que eu vou julgar um pai que sai com 2 filhos, expõe os filhos ao risco do contágio do coronavírus, embora utilizando a máscara, mas no desespero de conseguir renda para que tenha o almoço do dia seguinte. Então, Daniel, eu repito, nós precisamos cuidar com muito carinho das 2 coisas, da saúde e da economia. Não há um dilema, não há esse falso debate, esse falso embate entre saúde e economia. Precisamos cuidar com carinho das 2 questões. Certo, Luiz. Isso que você está colocando é bastante importante, porque essa é realmente uma grande polêmica que a gente tem hoje, no momento que a gente está vivendo. Muito se fala, então, sobre medidas de isolamento versus flexibilização de isolamento. Muitas pessoas falam, não podemos, então, manter essa quarentena porque as pessoas precisam trabalhar, senão a economia do país vai afundar. Quer dizer, mas a gente não pode esquecer também que para as pessoas poderem sair para trabalhar, elas precisam ter saúde, né, Luiz? E se esses números aí começam a crescer descontroladamente, com muitos óbitos e pessoas doentes, nós também vamos ter prejuízos na economia, né? Eu acho que, às vezes, falta um pouco essa informação das pessoas entenderem que isso também afeta a economia. Pessoas doentes, muitos óbitos, quer dizer, além do colapso aí do setor de saúde, das funerárias também. Ou seja, a saída nesse momento, na sua visão, Luiz, seria então as medidas mesmo que o governo tem tomado para ajudar então as pessoas através desses auxílios emergenciais, por exemplo, para que as pessoas então consigam respeitar essas medidas e permaneçam nas suas casas? Como que você vê isso? Sem dúvida. Então, do ponto de vista econômico, o que eu defendo? O governo tem que inundar a economia de dinheiro. De 3 formas, basicamente. Como é que você inunda a economia de dinheiro? Em primeiro lugar, garantindo que haja crédito barato e farto para quem precisa. Quem precisa de crédito hoje? O micro, pequeno e médio empresário. É esse empresário que gera a maioria dos empregos da economia brasileira e a gente não pode deixar a micro, pequena e média empresas morrerem. Porque se elas morrerem, o desemprego será em massa e pior, sem essas empresas não haverá recuperação econômica. Então é papel do governo garantir que os bancos emprestem crédito barato para quem precisa. Infelizmente, na prática, não é o que está acontecendo. Os bancos estão dizendo não aos pequenos empresários que querem crédito. Cabe ao governo, através do Tesouro Nacional, entrar com as garantias para que o banco empreste. Porque qual é o raciocínio do banco? Como o banco não quer perder dinheiro, ele analisa a situação da pequena empresa e fala, você é um risco muito grande. Claro que o pequeno empresário é um risco muito grande. Se ele está em crise, ele está quebrando, que garantia ele tem para dar ao banco de que ele vai pagar aquele empréstimo? Ele não tem garantia. Então, cabe ao Tesouro Nacional fazer o papel do garantidor, caso contrário, não haverá crédito para quem mais precisa. Então, item número 1, garantir crédito barato para os pequenos empresários. O item número 2 são governos federal, estaduais e municipais, na medida do possível, darem carência no pagamento de impostos. Quanto mais os empresários puderem adiar o pagamento de impostos, mais ele terá caixa para aguentar nesse período de crise. Então, é função também dos governantes aliviarem a carga tributária neste momento de crise. E, por fim, a terceira perna também, que é muito importante, aí para o trabalhador, que é uma função do governo federal, garantir que o auxílio emergencial, são 3 parcelas de R$ 600, chegue na ponta para quem mais precisa. O Tribunal de Justiça de São Paulo não parou durante a pandemia do coronavírus. São mais de 42 mil funcionários. O Guga Mendonça e a Amanda Nascimento conversaram com o juiz assessor do Tribunal Paulista de Justiça, Iberê de Castro Dias. E o juiz Iberê falou dos processos em andamento, mais de 4 milhões, e também dos programas para apurar casos de violência doméstica que o TJ acompanha durante esse período aí crítico de pandemia.
é importante a gente fazer algumas perguntas, né? Quase 4 milhões de decisões já foram tomadas. Como o tribunal tem se organizado para dar continuidade aos trabalhos, mesmo em meio a este isolamento social e essa pandemia que assola o país, doutor? Na verdade, os números saíram ontem atualizados, 4 milhões e 600 mil atos já praticados pelo Tribunal de Justiça só no estado de São Paulo, por juízas e juízes do estado de São Paulo, desde o início da quarentena, né? 4 milhões e 600 mil atos uma quantidade considerável de produção. São mais de 530 mil sentenças ao longo desse período, mais de 530 mil processos que foram solucionados durante a pandemia. E isso foi possível pela colocação de todos os servidores do tribunal, servidores e servidoras do tribunal, em regime de teletrabalho. A gente tem hoje cerca de 42 mil pessoas trabalhando remotamente para dar andamento aos processos e, eventualmente, tomar as decisões que precisam ser tomadas nesses processos todos. Isso vale para todas as áreas, vale para os processos de família, da área da infância, da área civil, da área criminal. Todos os processos estão tendo andamento regular, justamente porque servidores, juízas e juízes estão trabalhando remotamente das suas casas, que foi algo que o tribunal conseguiu viabilizar em cerca de uma semana, mais ou menos, né? Isso é um volume muito considerável. Isso é um número de grandes multinacionais, colocando todo mundo em teletrabalho. Como o senhor citou, né, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo não parou. A tecnologia foi utilizada aí como uma aliada para dar continuidade aos trabalhos. Mas eu gostaria também, doutor, de ressaltar uma outra ação, né? Um repasse de mais de 11 milhões de reais para ajudar no enfrentamento à Covid-19. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dessa ação, que é muito importante e bem relevante para o nosso Estado diante desse momento que nós estamos vivendo. Esses são valores que estavam em varas criminais, né? Quando alguém é condenado, ele pode ser condenado por um crime, ser condenado à cadeia e pode ser condenado também a pagar multa. E essas multas vão se acumulando. Então a pessoa paga R$1.000 de multa num determinado crime, no outro processo mais 1.000, isso vai se juntando no estado todo. Desde que começou a quarentena, as varas criminais já disponibilizaram para os sistemas de saúde ou dos municípios em que as varas ficam ou do estado de São Paulo mais de 11 milhões 250 mil reais. Isso tudo proveniente de condenações criminais que foram proferidas e que foram pagas no estado de São Paulo. Então é um dinheiro que estava sendo poupado, né, nas varas criminais e que foi integralmente destinado ao sistema de saúde para aliviar um pouco a pressão sobre os sistemas de saúde municipais e estadual aqui no estado de São Paulo. Agora, doutor, é importante também a gente falar um pouquinho da campanha Não Se Cale, que visa proteger crianças e adolescentes da violência, especialmente num momento de isolamento social. Qual o panorama atual no que diz respeito a esses casos? Houve aumento ou queda, doutor? A gente tem uma dificuldade muito severa quando trata de abuso sexual, especialmente o abuso sexual infantil, que é a subnotificação. É muito raro a gente conseguir dados que sejam minimamente confiáveis, justamente porque, na vasta maioria dos casos, as pessoas não denunciam os abusos sexuais infantis, ou por vergonha, ou por conivência, porque acham que não vai dar nada, e esse é um grande problema que a gente tem. Só para você ter uma ideia, isso também é uma estimativa, estima-se que apenas 10% dos casos de abusos sexuais infantis são levados para conhecimento das autoridades, são denunciados à delegacia ou às varas criminais. Apenas 10%, ou seja, de cada 10 abusos sexuais infantis, 9 ficam sem ninguém ficar sabendo. Dos abusos sexuais infantis, 75% costumam acontecer na própria casa da criança. Olha a gravidade disso, né? Então isso acontece no ambiente em que a criança deveria estar protegida, e é o local em que ela se vê justamente mais vulnerável. 75% dos casos de abuso ocorrendo dentro da casa dela, que é o último lugar de refúgio que ela teria, né? E normalmente por pessoas da família, isso também é muito severo, e isso acaba aumentando a conivência, porque os abusos sexuais são comumente praticados por pai, padrastos, tios, avós, primos, e isso acaba criando uma dificuldade familiar, aumenta a ideia da vergonha, do conflito familiar, e todo mundo acaba fazendo força para que fique tudo por isso mesmo, o que é um enorme absurdo e é uma dificuldade muito grande. Então, as pessoas que lidam com o sistema de proteção dessas crianças têm procurado desenvolver mais meios de divulgação e de denúncia
desses fatos. Então, além de a gente ter que comunicar a ideia da importância de se denunciar efetivamente, isso é um crime severíssimo, esses abusos sexuais precisam ser denunciados, são fatos que vão ter consequências psicológicas para o resto da vida dessas crianças, quando adultas, inclusive, obviamente. Então, o que a gente tem feito, e todo o sistema de proteção da infância, é buscar ampliar a quantidade de portas de entrada dessas denúncias. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, criou o projeto Carta de Mulheres, isso está no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, isso vale também para abuso de violência doméstica, né? Então, as mulheres podem, por exemplo, naquele local, fazer menção a fatos que tenham ocorrido com ela, ainda que elas façam isso anonimamente, a gente vai procurar encaminhar esse caso para o local adequado. É perfeitamente possível fazer boletins de ocorrência, seja de caso de violência doméstica feminina, seja de caso de abuso sexual infantil, boletim de ocorrência pela internet, então a pessoa não precisa sair de casa para ir até a delegacia, e isso era uma outra dificuldade, porque ou a delegacia ficava muito distante da casa da pessoa, e ela não tinha, às vezes, nem dinheiro para ir, ou então a pessoa não tinha como sair de casa porque o agressor não permitia que ela saísse de casa. Então, hoje é possível, isso é bem importante, fazer esses boletins de ocorrência pela internet, BO virtual mesmo, e tem o mesmo efeito do BO feito na própria delegacia. E, além disso, tem os telefones de acesso, Disque 100, Disque 180, né, que são vias de acesso também para a pessoa telefonar para locais em que ela vai ser respaldada e em que esses crimes de violência e abuso sexual infantil vão começar a ter procedimento para que sejam punidos ao final. Doutor, o senhor citou essa questão da violência contra a mulher, que também tem sido uma grande preocupação durante esse período de isolamento social. A gente sabe que algumas mulheres acabam convivendo com os agressores e nesse momento que a recomendação é para que as pessoas fiquem em casa, surge toda essa preocupação. Então, gostaria que o senhor falasse, né, quais são as medidas que podem ser tomadas diante de um caso de violência contra a mulher. O senhor citou que o Tribunal de Justiça continua trabalhando de forma remota, né? Os servidores estão engajados em dar continuidade aos trabalhos. Então, gostaria que o senhor falasse também um pouco dessa parte que é bem importante. Bom, o primeiro passo é a gente conseguir romper esse ciclo da violência e de a mulher se acostumar com a violência, de a mulher introjetar a violência como se fosse algo natural na vida dela, e não é, isso é um crime muito grave. É claro que é muito difícil para a mulher agredida que ela rompa esse ciclo e que ela denuncie o que está acontecendo. A gente compreende todas as dificuldades que se passam na vida dessas mulheres, mas é essencial que esse passo seja efetivamente dado. As mulheres precisam ter voz, precisam ser ouvidas e precisam efetivamente fazer uso dessa voz e denunciar as violências de que elas sejam vítimas. Como eu disse, elas podem denunciar pelos telefones, Disque 100, Disque 180, podem fazer BO pela internet, existem aplicativos hoje que são usados para isso é muito interessante. Tem várias iniciativas que, por meio de aplicativos de telefone celular, em que a mulher não precisa nem se comunicar por voz com ninguém, ou seja, ela não precisa alertar o agressor de que ela está denunciando alguém. Isso é sempre um risco para as mulheres. Quando elas falam no telefone, o agressor pode ouvir e aumentar a violência. Então, hoje as mulheres podem fazer essas denúncias por meio de aplicativos no celular, que existem especificamente para isso. E o passo fundamental é esse: a gente precisa falar disso para conscientizar as mulheres que são vítimas de violência doméstica, e o número é realmente impressionante e não tem classe social. Isso acontece em todos os ambientes, em todas as idades. Conscientizar essas mulheres da importância de elas virem a público e de delatarem efetivamente o que está acontecendo, de denunciarem efetivamente o agressor, para que seja possível começar o procedimento criminal e para que esse agressor seja punido ao final. Os agressores são, sim, punidos ao final. Inclusive, durante o procedimento, eles já podem ser obrigados a se distanciar das mulheres agredidas, por exemplo. E, ao final, eles podem sofrer, podem ser presos, podem ir para a cadeia, além de pagar multa, prestar serviços à comunidade, e, sem dúvida nenhuma, manter o distanciamento, serem obrigados a manter o distanciamento das mulheres. Então, os meios, depois que a denúncia é feita, os meios de resolução dessa agressão são eficazes, acontecem. A mulher realmente percebe uma nítida diminuição na violência que ela vinha sofrendo daquele agressor, a partir do momento em que as autoridades entram nessa situação e tem como punir o agressor, a pessoa que vinha batendo na mulher, ou então que vinha praticando o abuso sexual infantil também, né? São duas coisas que estão bem relacionadas ao período de quarentena, infelizmente.
Agora, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta também relacionada ao que a gente conversou no início da entrevista. Você falou mais de 4 milhões de atendimentos, né, de decisões judiciais proferidas. Eu gostaria de saber, no meio desse período que passamos, qual que é o legado que esse período vai deixar ao Judiciário Paulista? É curioso, né? A história de fazer do limão uma limonada, né? A gente teve que tomar essas providências de uma hora para outra. A coisa escalou muito rapidamente, no meados de março, né? Final de março, e de repente todo mundo se viu obrigado a ficar em casa e sob risco de morte, né? E de transmitir a doença para outras pessoas. Então não havia outra providência a tomar que não fosse colocar todo mundo em casa. E a partir disso da pressão é que começam a surgir as soluções criativas e todo mundo pensar meios de resolver isso. Para o Poder Judiciário, certamente um legado fortíssimo que vai ficar é a história da informática e da possibilidade de todo mundo trabalhar em regime de teletrabalho. Isso foi uma marca muito forte. Como eu disse, são mais de 42 mil pessoas trabalhando das suas casas no estado de São Paulo para o Poder Judiciário. Como você mencionou, são 4 milhões e 600 mil atos processuais, mais de 530 mil sentenças, ou seja, é uma produção regular. O trabalho que se faz em teletrabalho, em alguns locais até, foi mais produtivo do que o feito presencialmente. Então, acho que uma marca muito clara desse período de pandemia para o Poder Judiciário é a possibilidade do uso mais frequente e mais amplo da informática em benefício do jurisdicionado, fazendo com que os processos andem mais depressa, com que as soluções sejam mais velozes, com que o jurisdicionado, a pessoa que procura o Poder Judiciário, seja efetivamente atendida pelo Poder Judiciário, com que, em suma, o serviço judicial seja mais bem prestado, né? Eu acho que isso é uma marca que, felizmente, vai ficar desse período tão esquisito por que a gente está passando. Nós vamos falar agora de processo de recuperação judicial. Muitas empresas estão enfrentando as sérias dificuldades nesse período de crise provocada pela pandemia do coronavírus. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni e a Carolina França conversaram com o advogado Alessandro Azzoni, especialista em direito empresarial. Eles falaram também sobre os problemas enfrentados pelo setor aéreo no país, um dos mais atingidos por essa pandemia. Vamos acompanhar. A gente sempre fala de todos os setores e o setor econômico é um que vai mudando dia após dia. E como é que anda esse setor aéreo, né, que a gente sabe que já vem sendo bem prejudicado? Realmente é um dos setores que mais foi impactado com essa questão do Covid. Acho que começou já em março com as restrições aéreas, né, de alguns países. Isso já impactou altamente esse mercado. E também a questão dos bloqueios nas cidades, né? Quando as cidades aderiram ao isolamento social, automaticamente incluíram as questões dos hotéis e fechamento de praias. Então, praticamente todos esses setores que envolviam a parte turística acabaram sendo impactados. Houve inclusive uma questão de um posicionamento até de não se cancelar as passagens, nem as reservas. Até foi questão de uma medida provisória de que para não haver uma quebra do setor é justamente você jogar para frente essa possibilidade de viagem justamente por causa desse impacto. Lembrando que o setor da aviação é um setor que ele já sofre por si só por uma questão de concorrência. Então as grandes que já estão instaladas, elas automaticamente brigam por uma questão de fatia de preço e tarifa, justamente para ser mais, uma concorrência para o consumidor positiva, mas para as empresas acaba sendo, de uma certa forma, uma concorrência muito leonina. Por isso que esse setor, às vezes, elas acabam, dentro desses 20 anos, nós vimos empresas sumirem, como Transbrasil, Varig, VASP, a BRA, então empresas que entraram no setor, empresas, por exemplo, como VASP e Varig, que dominaram muitos anos, até os anos 90 praticamente esse setor, elas sumiram justamente por esse alto custo da sua manutenção. Os custos aeronáuticos são realmente muito altos. E, doutor Alessandro, a gente gostaria de saber sobre a Avianca, né? É uma das empresas aéreas que atendem aqui o Brasil. Embora essa empresa ela já estivesse fraca, mesmo antes da pandemia, né, houve agora um pedido de recuperação judicial, né? Então, ela pode ser um exemplo de primeira quebra agora nesse momento da pandemia?
Não, o caso da Avianca já é um caso mais antigo. Ela começou em 2018. Quando ela teve um problema ela tinha entrado com a recuperação judicial justamente para paralisar, né, a lei de responsabilidade, a lei de recuperação judicial e falências. Ela fala muito a questão de você suspender as execuções e ações em andamento. Sim. O intuito em 2018 justamente foi esse questionamento justamente para que ela continuasse ativa. Mas ela teve essa discussão da Avianca vem sendo discutida desde 2018 e causando até um impacto para o judiciário, porque existe o artigo 199 da lei de recuperação judicial, que ela trata justamente dos arrendadores, principalmente no parágrafo único. Parágrafo 1º, que ela fala que o seguinte: os arrendadores têm o direito de recuperar suas aeronaves que estão arrendadas, justamente porque ela não faz parte do ativo, porque o arrendador é o dono dessa aeronave. E como a Avianca ela era uma empresa que praticamente não tinha ativos, e os ativos eram todos arrendados, a justiça tentou, de uma certa forma, na primeira e segunda instância, justamente segurar essas aeronaves, indo contra a própria lei de recuperação judicial. A gente tem sempre falado aqui no Jornal da Rede Alesp essa questão de como um setor vai dependendo do outro e como no meio de uma crise como essa, a gente percebe o quanto um setor está ligado no outro. E como aqui também é prestação de serviço, doutor Alessandro, para quem talvez está escutando o senhor, escutou a gente falar sobre recuperação judicial, que é uma ferramenta jurídica, mas as pessoas não entendem corretamente o porquê que as empresas entram com esse pedido de recuperação judicial. O senhor pode explicar para a gente? A recuperação judicial é uma ferramenta justamente para... ela foi modificada antes da recuperação judicial, antes da lei de recuperação judicial e falência. Nós tínhamos a ferramenta da concordata e falência. E a falência ela era usada muito como uma ferramenta para os maus empresários, vamos dizer assim. Ela acabou sendo vulgarizada nesse sentido. E nesse período os empresários decretavam a falência simplesmente para não honrar as suas responsabilidades com os credores. A lei de responsabilidade de recuperação judicial, ela vem justamente que para ser decretada a falência tem que não haver o cumprimento da lei, a questão da recuperação judicial. Então, é um processo diferente, porque nós temos a recuperação judicial e a extrajudicial. Extrajudicial é quando a empresa busca os seus credores e tenta mostrar que naquele momento houve aquela desordem financeira e eu quero organizar a minha atividade e para isso eu chamo todos os meus credores e faço uma composição das minhas dívidas para poder mostrar que eu estou fazendo uma reformulação dentro da minha empresa, que eu vou conseguir honrar esse pagamento. Caso isso não seja concedido, eu vou poder quebrar, eu vou falir e eu provavelmente não honrarei meus pagamentos. A judicial, a gente passa para uma esfera onde vai ter um juiz, né, que vai decidir. No primeiro momento é o pedido o enquadramento da recuperação judicial. Você não tem aqui alguns quesitos básicos, você não pode ter requerido pedido de falência nos últimos 5 anos, você não pode ter sido condenado em crime falimentar. Então existe uma série de restrições. O legislador, quando fez a lei de recuperação judicial, ela fez com o intuito de salvar as empresas e os credores. Uma empresa que está com dificuldade, ou seja, com uma dificuldade financeira por desordem interna ou má gestão, porque geralmente quando o empresário ele entra nessa situação, a preocupação dele fazer o negócio girar é tão grande que ele acaba se endividando de uma forma tão grande que ele não vê o que ele está fazendo para o futuro da empresa, acaba sendo uma espiral negativa e a tendência é realmente falir. Com a recuperação judicial, automaticamente se paralisa as ações de execuções, paralisa as ações de execução que estão em andamento. Então, por 180 dias, a empresa ela recebe esse gás para poder se reestruturar. E com isso, se o juiz entender que a administração está sendo foi a responsável,
pode-se nomear um novo administrador para que essa empresa dê segurança, retome o seu mercado e ela volte a se tornar ativa, para evitar que os credores saiam perdendo, os trabalhadores sejam demitidos e você acaba tendo um buraco no mercado. E, doutor Alessandro, a gente sabe que as ações no mercado financeiro dessas companhias aéreas, elas também vão ter uma queda, se é que já não estão em queda, né? E como é que a gente pode projetar isso para o bolso de quem daqui um ano, quem sabe, ou daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, vai querer comprar uma passagem aérea para viajar, quando puder viajar? Como é que vai interferir no bolso? Vai pagar mais caro para viajar de avião? Ela, de uma certa forma, sim, porque uma das variáveis que impacta diretamente nos custos da aviação é a variável cambial. Nós passamos para um nível de dólar versus real acima dos 5,70, quase R$6, então isso impacta automaticamente. Lembrando que a companhia aérea, todo o seu trâmite de uso do pátio do aeroporto, o uso da estrutura do aeroporto, ele é cotado em dólar, mesmo como combustível e todas as tarifas que ele acaba tendo, então é tudo em dólar. Até o arrendamento ou compra, ou próprio quando ele financia a compra das aeronaves, ou quando ele aluga, como arrendando as aeronaves, também é em dólar. Então a variável cambial vai pesar muito, sim. E com essa perda de mercado, mesmo que as companhias aéreas elas tendem a fazer uma flexibilização dos preços, vamos ter sim, eu vejo que vamos ter alguns repasses em questão desses custos, não baseado pela queda de mercado, porque a queda de mercado elas são muito arrojadas nesse sentido, mas é pelo custo mesmo da variável cambial. Eu acho que isso é a grande variável que vai impactar diretamente nos preços das tarifas. Nós vamos agora para mais um intervalo e na volta outras entrevistas e assuntos aí em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Bem, pessoal, o programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre monitoramento online. Vamos entender melhor o que isso significa. A Júlia Stanzioni e a Carolina França debateram sobre esse tema com a Gabriela Capobianco Palhares, que é representante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP. Eu já te faço a primeira pergunta, né? Hoje, esse monitoramento de dados das pessoas já é regulado em lei? A questão do monitoramento ou do uso de dados de uma população, no Brasil ainda não é regulamentado, né? A gente tem ali o projeto da LGPD, mas não está em vigor, só vai entrar em vigor em maio do ano que vem, de 2021. Então, neste momento, a gente tem uma certa lacuna. Agora, isso não impede de, num momento, sobretudo de calamidade, de utilização desses dados, a gente criar estratégias e políticas públicas, inclusive em termos normativos, para que a gente possa utilizar esses dados da melhor maneira e deixar isso transparente para a população, que para nós, evidentemente, é o mais importante, né? Que a população esteja de acordo com esse monitoramento, que ela entenda a necessidade desse monitoramento. Era isso, mais ou menos. Ô, Gabriela, então é importante, né? Você está falando da informação para as pessoas, é importante que a gente diga que esse monitoramento é monitoramento de dados, mas de dados de localização, é de onde a pessoa está transitando, não são dados pessoais, que eu acho que essa é a grande questão e o grande ponto que alguns são a favor e outros contra. Em outros países do mundo, já se usa esse monitoramento de localização para justamente conter a pandemia, né, Gabriela? Na verdade, é um passo até anterior, tá? O que a gente estava verificando aqui dentro do estado de São Paulo, a rigor, talvez nem seja considerado monitoramento de fato, porque o monitoramento ele tem muito a ver com a transmissão de sinais de satélite
e a utilização, muitas vezes, de GPS, para que a gente consiga localizar indivíduos, tá? Então, não são dados, além de não serem dados pessoais, como nome, RG, CPF, além de não ser isso, no estado de São Paulo, o que a gente tem, na verdade, é uma espécie de rastreamento, não é exatamente monitoramento. E qual a diferença? Com o rastreamento, a gente justamente analisa necessidades, alguns dados em específico em relação a um movimento, não necessariamente individual, mas populacional, e através desses dados, a grande intenção de um rastreamento é criar políticas, no caso, políticas públicas, né? Então, o que acontece na prática nós temos ali algumas pessoas próximas a determinadas antenas, essas antenas mostram mais ou menos onde elas estão, e a gente consegue visualizar manchas de população em determinados locais, certo? Então, vamos pegar um exemplo que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos dados que dentro da USP mesmo, onde os estudantes moram, que é o chamado CRUSP, apenas 15% deles se mantiveram durante o período de rastreamento ali, dentro das suas residências, né? E isso tem muito a ver, claro, com o fato daquele ambiente não ter uma infraestrutura necessária, não ter um supermercado perto, não ter uma farmácia perto. Mas, enfim, isso é importante porque, até mesmo para mostrar, bom, essas pessoas não estão ficando em casa, essa mancha, né, de população que deveria estar lá não está, então o que a gente pode fazer em relação a isso? Certo. É muito comum, em outros países, como você mencionou, existe mesmo todos esses países que já estão com o Covid um pouquinho mais avançado em relação a nós, estão aplicando, aqueles países já desenvolvidos, ou mesmo, por exemplo, uma Argentina, e inclusive existe uma estratégia mundial que está sendo criada para se estabelecer um padrão de monitoramento e de rastreio, a fim de conseguir dados que possam ajudar essas políticas públicas, porém sem expor aquela pessoa individualmente a um monitoramento que invada a privacidade dela. E, Gabriela, referente ao papel do legislador nesse momento, né? Porque tem essa questão do interesse público, do interesse particular, como o legislador deve trabalhar nesse momento, também sobre uma questão de retomar a normalidade, né? Então, pode ser feita alguma lei, no caso, por exemplo, para regular esse uso agora durante a pandemia e depois voltar ao normal? Sim, eu vejo isso, na verdade, esses momentos, a gente que estuda inovação, né, eu sou do Observatório de Inovação e Competitividade, sou coordenadora no núcleo jurídico lá, e quando a gente estuda inovação, a gente percebe que a inovação, ela não vem de momentos de calmaria, né, as maiores inovações vieram em momentos de muita dor, a gente tem tecnologias e boas regulamentações criadas a partir das dores, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que foi ali um grande estopim de inovação e de melhoria das condições da população mundial. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar isso com a cabeça erguida e pensando que é uma oportunidade de melhorar. No âmbito legislativo, sim, nós temos a oportunidade de regulamentar de maneira temporária, inclusive, em relação a isso, criar oportunidades para inovar em termos de forma de lei. Que essa inovação é algo que a população já está pedindo e um desenvolvimento que poderia vir para ficar. Então, por exemplo, em termos práticos, existe uma forma de lei que chama sunset clauses, são cláusulas, são normas que duram um período específico e elas são regulamentadas pelo legislativo também, não apenas, por exemplo, pelo executivo através de um decreto. E isso é muito pouco utilizado. Eu, pelo menos, desconheço no Brasil
o uso adequado desse instrumento. Pode ser muito bem utilizado e, neste momento de pandemia, é o momento essencial, elementar para a gente poder aplicar esse tipo de técnica. Outra coisa que existe é o tal do sandbox, que é uma espécie de ambiente regulado e determinado em que determinada norma funcionaria. Então, vamos supor, para a gente testar nesse momento de pandemia se daria certo ou não um lockdown, como a deputada estava mencionando anteriormente. Bom, se a gente não tem certeza que isso vai ser eficiente ou não, vamos testar em alguns bairros. Perfeito, então, Gabriela. A gente testa, vê se as pessoas estão se comportando adequadamente, utilizamos de maneira transparente em sites informativos, em outras regulamentações, as explicações de como isso funcionaria nos determinados bairros, monitoramos a utilização dessa norma e, se der certo, nós ampliamos. Porque é muito mais difícil a gente criar uma política pública e depois retirar de todo um ambiente gigantesco como a gente tem, que é a cidade de São Paulo, ou o estado de São Paulo, que é do tamanho de uma Alemanha, do que a gente ir testando aos pouquinhos e ver se vai funcionando. Né? Perfeito. Então, a gente, em resumo, tem uma oportunidade de inovar e é um ambiente perfeito para que a gente consiga desenvolver não apenas matéria de lei, mas forma de lei. Eu separei para vocês agora um bate-papo muito esclarecedor sobre a transmissão do coronavírus. Foi durante uma entrevista do Daniel Caniato com o professor Ricardo Sobi Dias, que é integrante do Departamento de Retrovirologia da Unifesp. Eles falaram de um termo que a maioria das pessoas não sabe o que significa. A Covid-19 é uma doença sistêmica. Então, vamos entender o que isso significa. Eu gostaria que o senhor começasse esse bate-papo explicando para as pessoas que nos veem agora o que significa um vírus ser sistêmico. Lembrando que esse é o princípio ativo da nossa prestação de serviço aqui no programa, sempre compartilhar as informações com o público que nos assiste. Então, vamos lá. Vírus ser sistêmico, o que de fato significa isso? Claro, deixa eu tentar explicar. O coronavírus normalmente é um vírus respiratório de resfriado comum. 15 a 30% dos resfriados comuns são para o coronavírus. Nesse caso, a infecção é localizada. Nesse caso, o vírus ele entra pelo nariz, garganta, olhos e se multiplica principalmente na mucosa do nariz, na mucosa da garganta. Então, essa infecção fica localizada, ela não passa para o sangue, ela não passa para outros órgãos. Pela terceira vez que a gente conhece, desde que estuda esse assunto, o coronavírus mudou, ele começa a usar uma porta de entrada, a gente chama isso de receptor, tudo tem nome e sobrenome. Ele começa a usar uma porta de entrada na célula que é diferente. E esse receptor, ele não está presente só no nariz, na garganta, ele está presente em muitas outras células. E dessa forma, o vírus que começa a sua multiplicação no nariz e na garganta, né, esse novo vírus, esse novo corona, que tem o nome de SARS-CoV-2, ele, num segundo momento, ele começa a comprometer outros órgãos. Ele compromete pulmão, ele compromete coração, ele compromete o sistema nervoso, o cérebro e outros nervos. É muito comum a pessoa que pega essa doença não sentir mais o cheiro por algum tempo. Ela tem uma coisa chamada anosmia. Simplesmente ela para de sentir o cheiro e, consequentemente, o gosto dos alimentos, por exemplo. Isso é o nervo, é porque o vírus infectou um nervo que é o nervo do nariz, o nervo olfatório. Ele pega o rim, pega o fígado e pega o intestino. Então, ele pode sobrecarregar vários órgãos. Ele causa, por exemplo, no momento que ele pega o pulmão, uma insuficiência respiratória. Existe uma dificuldade da passagem do oxigênio para os nossos órgãos e a pessoa precisa de um suporte de oxigênio nesses casos. Mas ele pode pegar outros órgãos e causar um dano muito grande. Às vezes ele causa um dano irreversível no cérebro, como se fosse um derrame.
às vezes ele causa um dano que faz com que as pessoas tenham um quadro parecido com um infarto do coração e podem até morrer disso daí. E às vezes ele pode pegar o intestino de uma forma muito severa. Na hora que a gente olha os pacientes no hospital, quase todos eles que estão internados têm uma inflamação no fígado também, por exemplo, tem uma inflamação no rim também. Então, isso é o que a gente chama de ser uma doença sistêmica. Pega todos os órgãos e tecidos, não só aqueles que normalmente ele costumava pegar antes de mudar. E algumas matérias relatam também a baixa oxigenação no sangue. E, em razão disso, algumas pessoas chegam a relatar problemas como confusão mental, irritabilidade, agitação, tontura e mal-estar. Como é que funciona isso dentro do corpo para que as pessoas tenham essas consequências em decorrência do coronavírus? As consequências, elas não estão exclusivamente relacionadas à baixa oxigenação. Também são, né? O que a gente percebe é que as pessoas que têm esse coronavírus, elas apresentam, em alguns casos, a diminuição do oxigênio. A gente mede isso daí por um aparelho que a gente coloca na ponta do dedo, um aparelho que chama oxímetro. E a pessoa tem uma quantidade de saturação de oxigênio baixa, menor do que 95%. De uma forma geral, se a oxigenação do seu sangue diminuir, você começa a se sentir mal e começa a sentir falta de ar. Algumas pessoas que têm esse COVID têm essa oxigenação diminuída e não sentem tanta falta de ar de forma objetiva. A gente olha para elas e elas estão praticamente confortáveis, mas ter oxigênio baixo no sangue é ruim. É interessante, é quase como um alpinista que vai se acostumando à altura devagarzinho, o oxigênio está baixo, mas ele não está sentindo, mas ter oxigênio baixo no corpo é ruim, porque qualquer estresse do corpo pode te matar. O nosso corpo não gosta de oxigênio baixo. A confusão mental, o mal-estar, tem relação com o oxigênio baixo, mas também tem relação com a produção de várias substâncias que esse vírus acarreta. Ele aumenta várias substâncias do nosso corpo que a gente chama de interleucinas. Tem uma delas, que é a interleucina 6, que a gente nunca viu tão aumentada, né, em qualquer doença, quanto ela aumenta nessa doença que é o Covid-19. Todas essas substâncias que estão sendo maciçamente liberadas pelo nosso corpo causam um grande mal-estar, inclusive a confusão mental. Na hora que a pessoa morre dessa doença, a gente normalmente observa que ela morre porque tem um oxigênio baixo no sangue, ela está usando um respirador, mas não é só isso, sabe? A gente sempre foi muito bom em oxigenar as pessoas. Na hora que a pessoa tem o oxigênio baixo do sangue, a gente coloca ela no respirador, espera passar aquela fase e tentar curar, mas a gente consegue oxigenar bem as pessoas. Mesmo assim, a pessoa morre, às vezes, como se fosse um quadro parecido com uma infecção generalizada, sabe? Aquelas septicemias, parece que é isso que acontece, às vezes, nessas pessoas, tamanha é a liberação dessas substâncias. Então, é comum que a pessoa se sinta mal, ela pode se sentir mal por semanas, às vezes meses, em consequência disso, ela pode ter confusão mental, ela pode ter dor de cabeça, isso é uma consequência dessa doença, e olha, a gente está aprendendo, né? Essa doença está entre a gente há menos de 6 meses. Então, ninguém tem muita experiência com relação a essa doença, mas a gente está aprendendo. E uma vez que a pessoa tenha sido infectada em uma segunda-feira, não necessariamente os sintomas aparecem de imediato, né? Existe uma janela imunológica, é isso, doutor? Exatamente, né? Não é uma janela imunológica, a gente chama isso de período de incubação. Uma coisa importante, 80% das pessoas que adquirem esse vírus não vão sentir nada, não vão sentir praticamente nada. Então, a maior parte das pessoas tem o vírus, está assintomática e está transmitindo esse vírus para outras pessoas. Não é porque a pessoa não sente nada que a pessoa para quem ela transmitir não vai morrer, morre. Então, é por isso que a gente exige que as pessoas tenham esse distanciamento social, que é para preservar quem vai reagir mal à doença. Agora, daquelas que sentem os sintomas, daquelas que têm algum dano que faça com que a pessoa tenha qualquer tipo de sensação, esses sintomas aparecem entre 2 a
14 dias depois que ela foi exposta. Isso não é comum para um vírus respiratório. Normalmente, o vírus respiratório, o sintoma aparece 1 a 3 dias depois que ela foi exposta. Diferente para esse corona. Então, a pessoa adquiriu o vírus está no corpo dela, ela pode demorar 2 a 14 dias para começar a ter o sintoma, se ela tiver o sintoma. E antes dela ter o sintoma, 2 ou 3 dias antes dela ter o sintoma, ela já está transmitindo o vírus. Então, o vírus está incubado, ela não está transmitindo, mas se ela tiver sintoma no 14º dia, por exemplo, que é o período máximo, desde o 11º ela já está infectando outras pessoas, já está transmitindo o vírus para outras pessoas. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito interessante que é sobre o aumento da procura por cursos de idioma online em todo o país. A pandemia ajudou a reforçar essa tendência de ensino à distância por causa da obrigatoriedade do isolamento social. E para debater esse assunto, a Priscila Silvério e a Melissa Araújo conversaram com o empresário Eduardo Djokovic. Acompanhe aí comigo. Eduardo, você é cofundador de uma plataforma global de intermediação de alunos e professores particulares. Em algum momento, você ficou receoso de ter grande evasão de alunos por causa desse modelo de aula 100% online? Não, em nenhum momento nós ficamos ansiosos, porque a plataforma ela já foi desenvolvida com a intenção de trabalhar com a intermediação de professores e alunos, tanto na forma presencial quanto online. Como nós trabalhamos com as duas modalidades em nível global, foi muito interessante observar, né, esse movimento. Como nós estamos já na área de idiomas, na área de ensino de idiomas há mais de 10 anos, a gente já vinha observando esse movimento nas escolas de modelo tradicional, nas escolas presenciais. E é fato, hoje as pessoas têm buscado mais o online. Eu trouxe alguns números para vocês, né? Segundo a última pesquisa do INEP, 1 em cada 5 alunos hoje está estudando online, inclusive ensino superior. E particularmente nos cursos de idiomas, essa demanda até 2014 não passava de 40% de pessoas que iriam estudar online. E de 2019 para cá, né, não passava de 40%, nós já temos percebido, nas últimas pesquisas feitas pelo British Council, que as pessoas que têm intenção em aprender idiomas nos próximos 24 meses, dessas pessoas que têm intenção, mais de 60% querem fazê-lo online. O que você percebeu dos alunos em relação ao aproveitamento das aulas? Eles falam que há uma diferença do presencial, aquela troca, né, em que se há de professores, alunos, colegas entre colegas também, no ambiente virtual. Isso ficou restrito ou não? Há essa possibilidade também no ambiente virtual? Existe essa possibilidade também no ambiente virtual, mas é muito interessante porque muitas pessoas praticamente migraram para o online por conta, inclusive, da pandemia, né? Acabaram sendo obrigadas, mas por que a plataforma ela dá, né, a opção do presencial? Porque tem muita gente que não consegue se adaptar ao online. Existem algumas características, algumas vantagens do online que você perde no presencial, né? Que você não teria no presencial e vice-versa. Então, tem pessoas que precisam estar presentes na frente de um professor ou, às vezes, até interagindo né, pessoalmente com colegas no aprendizado. E outras pessoas se dão bem. Existem perfis de aprendizagem, né, que caracterizam essa, como é que eu posso dizer, essa percepção. Então, tem pessoas que migraram e perceberam que conseguem estudar online e tem pessoas que precisam do presencial. Mas há uma curva de aceleração cada vez maior pelo uso da tecnologia. E tem algumas vantagens, né, que a tecnologia traz. Por exemplo, você poder estudar o horário que você quer e no momento que você quiser. Essa é uma grande vantagem. A outra vantagem, pelo método online, os custos normalmente são mais baratos, inclusive para você poder efetuar os seus pagamentos, seus aportes com relação aos estudos. Você não tem gastos de deslocamento, às vezes gastos com refeição e transporte, né? Essas são as vantagens que o online traz.
Por outro lado, ele exige do aluno uma dedicação maior e uma disciplina maior, porque já que ele vai fazer os próprios horários, ele vai ter que se comprometer de uma maneira melhor. E ele não vai ter um professor a todo momento cobrando dele esse ritmo, né? Ele só vai estar interagindo com o professor no momento de aula. Essa autonomia, às vezes, também é um pouco complicada, porque cada vez mais hoje o aluno está tendo que ter, como é que eu posso dizer, mais autonomia para o aprendizado, né? Ele tem que buscar, fora da tela, também complementar os estudos dele, diferente do presencial, onde o professor normalmente está interagindo com ele nesse sentido. Qual a expectativa da volta às aulas presenciais e também, quando isso acontecer, de que maneira as escolas estão se adaptando para receber esses alunos novamente, né? Eu acho que o uso de máscara é algo que nós vamos usar ainda por um bom tempo, né? Sim, eu acredito. Apesar de nós termos a plataforma, né? Nossa plataforma funciona como uma espécie de Uber, que a gente conecta o professor e o aluno. Nós também temos as nossas escolas físicas, vamos dizer assim, né? As escolas de um formato tradicional. Eu acredito que, num primeiro momento, sim, as máscaras serão necessárias e, se possível, grupos reduzidos, né? De aula, de alunos por aula. É uma maneira da gente desacelerar, né? Ou contribuir na volta às aulas para o bloqueio desse vírus, né? O bloqueio de transmissão. Então, acredito sim que por algum tempo nós teremos ainda que trabalhar forte esse aspecto da presença das pessoas físicas em sala de aula. Você falou que para o estudo online é preciso dedicação, disciplina. Esse estudo, então, ele é voltado mais para adultos ou para as crianças, adolescentes? Eles também conseguem se adaptar ou eles vão estudar de uma outra maneira, de forma virtual? Eu tenho percebido alguns grandes desafios de pais com relação às crianças, né? Nesse momento online, né? E a gente percebe essa dificuldade que muitos pais estão tendo para fazer esses menores se adaptarem. O adolescente, a partir dos 14, 15 anos, já tem um pouco mais de facilidade para lidar com isso. E o adulto, naturalmente, mas essa questão de foco, essa questão de concentração, essa questão de autodisciplina, ela tem mais a ver com a tua maturidade e atitude com relação ao estudo do que propriamente a modalidade. Porque quem é maduro para estudar mesmo no físico,